A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. Este programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, porém, à luz da nossa doutrina espírita, amada doutrina espírita, que nos consola, nos esclarece, nos fortalece. E o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14 horas, logo depois do Respondendo aos Ouvintes, e com reprise aos sábados, 9 horas da manhã. Então, se você gosta do nosso programa, pode mandar uma mensagem para o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, de preferência mensagem de texto. O telefone é o 21 98459-3950. 98459-3950 é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Eu falei se você gosta do programa, mas se você não gosta também, mande mensagem, porque aí a gente consegue aprimorar, consegue melhorar, consegue modificar alguma coisa que não esteja realmente a contento, não é? Afinal, a programação da Rádio Rio de Janeiro é feita para cada um de vocês que está aí ligadinho, ligadinha na programação da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a nossa emissora da Fraternidade, e também através do YouTube, do Facebook e do site em radioriodejaneiro.digital. Você lá encontra inclusive as gravações anteriores do programa A Consolação de Jesus e de todos os programas aqui da Rádio Rio de Janeiro. Tá ok? Bem, meus irmãos, agora vamos à leitura inicial, que é a leitura do texto que nós vamos ter como análise deste dia, análise que terá aqui o nosso irmão Henrique Parente para nos ajudar a compreender o texto de hoje. Então, o tema hoje é o batismo de Jesus, ou o mergulho de Jesus, que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Nesse tempo, veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí está, meus irmãos, a leitura do texto de hoje, repetindo o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. E como temos feito nos últimos programas, nós vamos ler o mesmo trecho traduzido pelo nosso querido Carlos Juliano Torres Pastorino, que está no livro Sabedoria do Evangelho, do autor exatamente Pastorino. Então,
traduz da seguinte forma Pastorino: depois veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João, para ser mergulhado por ele. Mas João objetava-lhe: eu é que preciso ser mergulhado por ti, e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele anuiu. E Jesus, tendo mergulhado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba sobre ele. E uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, com quem estou satisfeito. Aí está a versão do Pastorino, muito apropriada, porque nós sabemos que batismo é exatamente mergulho, ou seja, quando nós batizamos, nós mergulhamos. Há o ritual que João Batista estava ali para cumprir esse ritual, para executar esse ritual, que era o ritual do mergulho das pessoas que tinham já mergulhado, um outro mergulho, um mergulhado em si próprias, e feito ali uma análise e visto que, olha, isso aqui não está bem, isso ali não está legal, então vou modificar. Aquele ritual que João Batista executava era para aquelas pessoas que tinham já feito essa análise íntima e já tendo feito um comprometimento íntimo de se modificar, de fazer essa revolução íntima, que é exatamente a reforma interior de cada um de nós. Sem isso, não há batismo que nós possamos entender, mesmo que você ache que o batismo na religião A, na religião B, na religião C, é bom, é ruim, é isso, é aquilo. O verdadeiro batismo, o batismo que realmente aproveita para nós é o batismo, ou seja, o mergulho para dentro de nós, para avaliar o que está certo, o que está errado, melhorar ainda mais o que está certo e corrigir o que está errado. Esse é o batismo principal. Por isso, João Batista, ele olhou e falou: eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim? Como assim? Né? Ele se espantou com aquilo, porque sabia que Jesus era um espírito puro já. Por que ele ia ser batizado? Mas estava nas Escrituras, no Antigo Testamento, que era exatamente assim que deveria ocorrer. Ou seja, João Batista, o precursor, iria batizar, iria mergulhar o Cristo, e a partir dali a missão do Cristo iniciaria fisicamente falando. Mas temos outros pontos aqui muito interessantes, e eu não quero me adiantar, claro, ao nosso irmão Henrique Parente, que vai nos ajudar nessa análise. Henrique, o que podemos entender a respeito desse trecho, não só do que eu já falei, mas dos demais, como, por exemplo, essa pomba, esse espírito que desce no formato de pomba, e também a voz, né? A voz que aparece de repente do nada, sem um médium. Como assim? Uma voz da espiritualidade sem um médium? Então, Henrique, nos ajude aí, por favor, a compreender esse trecho. João, meus irmãos, grande prazer estar novamente aqui nesse programa Consolação de Jesus, falando dessas coisas que para nós são tão importantes, né? E a gente está diante aí desse momento, né, incrível, desse encontro, né, de Jesus com João Batista, nesse processo incrível, digo mais uma vez, que é o mergulho, né, o chamado batismo, que simboliza, né, João, como você disse ainda há pouco, a devida importância da autoanálise, de perceber os valores, os sentimentos, prontos para uma modificação, uma transformação, entendendo hoje, principalmente, né, o quanto nós temos ainda que desenvolver a nossa alma e perceber aquilo que realmente está nos nossos destinos, que é a compreensão da nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual, e vinculada ao nosso próprio Criador, que é a expressão da bondade. Já disse Jesus naquele diálogo com a samaritana, né? Deus é espírito e importa ser adorado em espírito e verdade. Então, quando a gente pensa que somos espíritos, e nessa circunstância
o espírito é um ser imortal, onde Deus o cria em algum momento e este passa a fazer parte da eternidade divina, a gente avalia a partir do nosso comportamento, dos nossos valores, a distância que a gente está desse estado, superior de identificação. Assim como Jesus diz, eu e o Pai somos um, e revela meu Pai e vosso Pai, e ensina para a gente o caminho que vamos atravessar para desenvolvermos essa compreensão. E essa compreensão nos estimula a cada dia, à medida que a gente vai percebendo o tom, a gravidade e a verdade dela, nos estimula a trabalharmos de uma forma mais presente para alcançarmos esse estado de identificação algum dia, claro, não agora, com o nosso Pai, nosso Criador, assim como Jesus. Por isso estamos aqui estudando os ensinamentos de Jesus, a boa nova, a boa notícia, para que a gente compreenda melhor os destinos humanos, digamos assim, esse é o nosso destino de verdade, que é alcançar a compreensão e vivermos em nós, em qualquer circunstância, essa natureza divina. E esse assunto, que envolve aqui o tema de hoje, o mergulho de Jesus, é claro que entendemos que Jesus já estava no estado definitivo da evolução, um espírito que alcançou a perfeição. Por isso, essa questão de estar identificado com o próprio Criador, dizendo, eu e o Pai somos um. Mas ali ele estava cumprindo uma determinação que o profetismo, a própria crença judaica, ela tinha à época com a presença da vinda do Messias. Então existem várias circunstâncias em que ele cumpre com isso aí. Mas não em todos os momentos não há essa necessidade, porque a gente percebe a qualidade do ser humano que ele era, Então, é a partir daquilo que ele fazia e ensinava que você realmente percebe. E não somente por estar cumprindo uma situação ou outra. Mas ali naquele caso, todo o simbolismo desse mergulho ensina para a gente a importância de avaliarmos a nossa posição diante da vida e das circunstâncias. E ali ele sofre aquele mergulho, que era um mergulho pleno, Realmente mergulhava todo o corpo e ele sobe rapidamente, mais ou menos isso. Sai da água e ali, a partir daquele instante, estava iniciada a sua tarefa ali messiânica, oficialmente. Ali era o momento em que ele decide que iniciaria os ensinamentos e reuniria aqueles que iriam segui-lo para deixar essa semente, que já há muito tempo ele estava presente nas nossas vidas. Nós sabemos que Jesus é o Yahvé, é aquele Deus que o homem imaginava ser, Ou melhor, era o Deus dos homens, o Criador do universo. Mas a gente sabe que Jesus não é o Criador do universo. Mas os homens a interpretavam assim, que o Yahvé era o Criador, pelo menos a partir de Moisés, Porque antes disso havia aquela concepção de um Deus agrário, aquele Deus que era de um grupo, de uma família, de um povo. Depois o próprio povo judeu foi compreendendo Deus como Deus universal, dando esse nome, Yahvé, algumas traduções Jeová. Na verdade, perdeu-se a verdadeira pronúncia disso aí, porque não era pronunciado. Mas a gente fala mais ou menos nesse sentido, Yahvé, ou Yahvé Adonai. E ali fica claro, naquela situação, a presença de uma fenomenologia, como disse o João, É interessante a respeito da abertura do céu, do aparecimento de uma imagem que lembra uma pomba, como se fosse uma pomba. Não é dito que era uma pomba voando, as pessoas interpretam literalmente. Mas estamos mais uma vez diante de um fenômeno espiritual. Assim como podemos lembrar de estudos passados, em relação à estrela de Belém. Era um fenômeno também, assim nos apresenta o Espiritismo, de uma luminosidade que ali acompanhava aqueles homens, etc. e tal. Ali a gente também está diante de fenômenos que aconteceram junto a João Batista. E ao que parece, segundo os próprios evangelistas, somente o João percebeu isso aí. Porque ele é um espírito incrivelmente elevado, não como Cristo.
É bom lembrar, disse Jesus a respeito de João Batista: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. E é importante também a gente lembrar que Batista não é sobrenome de João, né? Mas é como ele ficou conhecido, né, por todos nós, por causa da palavra batismo, que significa mergulho. Então, dos nascidos de mulher, João é o maior. E nesse sentido, a gente pode entender ele como um espírito bastante elevado. E Pastorino nos ensina que o termo, a ideia, né, nascidos de mulher, significa aquele que necessita reencarnar para progredir. Ou seja, de todos os espíritos no planeta Terra que precisam reencarnar para progredir, João Batista é o mais evoluído. Era isso, em tese, o que o Jesus queria dizer a respeito de João, assim como nos ensina o Carlos Juliano Torres Pastorino. E aquele momento ali sublime do início, né, do trabalho messiânico de Jesus no Jordão, através desse símbolo do mergulho. Né, o mar que nos envolve, né, o profundo dos oceanos e das águas, simboliza o nosso inconsciente, mas aí já são outros assuntos, né, que envolvem a beleza daquele momento, desse início, dessa tarefa, desse trabalho incrível, desse legado que ficou para todos nós. E aquela fenomenologia que envolve a situação da imagem percebida por João, como se o céu se abrisse, como aquela luminosidade que vem, como uma imagem de uma pomba, como se fosse uma pomba, e depois a voz que ele ouve. Existem fenômenos de voz direta, acho que como o João quis mais ou menos, né, na questão propor, a gente aprende no estudo dos fenômenos mediúnicos que existe, né, um fenômeno de voz direta, onde não é utilizado um médium, né, a voz de um homem encarnado, um homem ou mulher, né, um médium, e onde um espírito fala através deste corpo. Existem fenômenos de voz direta, onde é ouvida a voz no ambiente e não é através de um médium. Como também existe a escrita direta, onde aparece, né, uma folha em branco, aparecem escritos sem que um médium também pegue uma caneta e escreva. Então existem muitos fenômenos que a gente desconhece e que podemos, né, a partir do que já foi descoberto e estudado, também nós aprendemos a respeito. Então é um assunto que realmente envolve, né, um cuidado de nossa parte para não descambarmos por os exageros, mas entendermos a beleza e a gravidade desse momento que é o mergulho de Jesus e tudo que viria a partir dali, naquele momento em que ele nos presenteou com a sua presença aqui no mundo, esse ser tão iluminado, de um ser identificado com o próprio Criador. Uma pergunta muito curiosa que o próprio Kardec faz numa entrevista ao espírito Swedenborg, está na Revista Espírita de 1859, no mês de novembro, e Kardec perguntou ao Swedenborg se Deus falava, né, com o homem diretamente. O Swedenborg diz que sim, Deus, na verdade, pode fazer o que ele quiser. Mas ele diz assim, o Swedenborg, que isso acontecia mais no início dos tempos, lá da criação do planeta, aquela coisa toda. É um diálogo que Kardec tem com o Swedenborg muito curioso. E eu separei aqui um outro texto, também da Revista Espírita, só que do mês, ou melhor, do ano 1866, que talvez nos ajude, né, a perceber como é que acontecem essas coisas todas, assim, a importância disso em relação aos fenômenos e às percepções que a gente pode ter. Está no mês de maio de 1866. O título é A Vista de Deus. Em um determinado momento, escreve Allan Kardec: sendo Deus a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu brilho senão pelos espíritos chegados ao mais alto grau de desmaterialização. Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é porque estejam mais afastados que os outros. Como eles, como todos os seres da natureza estão mergulhados no fluido divino, como nós estamos na luz, os cegos também estão na luz, e contudo não a veem. As imperfeições são véus que ocultam Deus à visão dos espíritos inferiores. Quando a cerração se dissipar, eles o verão resplandecer.
Para isto, nem precisarão de subir, nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito. Estando a vida espiritual desembaraçada das manchas morais que a obscurecem, eles o verão em qualquer lugar onde se encontrarem, ainda que na terra, desde que está em toda parte. O espírito só se depura lentamente, e as diversas encarnações são os alambiques, no fundo dos quais deixa de cada vez algumas impurezas. Deixando o seu envoltório corporal, não se despoja instantaneamente de suas imperfeições. É por isso que alguns, após a morte, não veem mais Deus do que em vida, mas à medida que se depuram, dele têm uma intuição mais distinta. Se não o veem, compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Assim, quando espíritos dizem que Deus lhes proíbe de responder a determinada pergunta, não é que Deus lhes apareça ou lhes dirija a palavra para prescrever ou interditar isto ou aquilo. Não. Mas eles o sentem, recebem os eflúvios de seu pensamento, como nos acontece com relação aos espíritos que nos envolvem com seu fluido, posto não o vejamos. Nenhum homem pode, pois, ver a Deus com os olhos da carne. Se esse favor fosse concedido a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma está tão desprendida dos laços da matéria quanto é possível durante a encarnação. Acho que aqui já está bom, né? O texto vai mais, mas a gente tem uma noção, né, daquilo que poderia ter acontecido com João Batista naquele momento. Imaginemos, diante do Espírito que era o Senhor do planeta, como disse o evangelista João, né, no seu evangelho, né, o Evangelho segundo João, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Então a gente está diante ali, no caso João Batista, estava diante de Jesus, esse Espírito que era o Yahvé, que era aquele Espírito iluminado, identificado com o próprio Criador, envolvido por aquele momento realmente como se fosse um êxtase, fazendo aquilo que ele achava que o próprio Jesus tinha que fazer com ele, né? Era eu que precisava ser mergulhado por ti. Mas, no entanto, ali é que se cumpriu ali o que estava escrito. E aquele momento sublime para João, e aquela sensação toda, aquilo que ele percebia, porque ele também era um espírito dos que precisavam encarnar para evoluir, um dos mais evoluídos desse planeta. Então era um momento, simbolicamente falando, mágico. E ele ali percebeu aquilo, a voz, aquela intenção, aquela vontade divina, um pensamento divino, como se fosse a voz mesmo de Deus nele, falando a respeito daquele ser que estava diante dele, que era Jesus de Nazaré. Henrique, a gente entende quando você fala desse momento mágico. É exatamente um momento onde toda a espiritualidade superior estava presente. Você imagina o Espírito de verdade, o Espírito Santo de Deus, o Espírito perfeito, o Espírito puro, que era, como você lembrou, Yahvé, e encarnou entre nós sob o pseudônimo de Jesus de Nazaré. Imagina a falange de espíritos superiores que estavam ali a rodeá-lo, a fazer com que as outras pessoas sentissem aquele momento, a energia espiritual fantástica que ali estava. Meu Deus, se nós vivêssemos hoje isso, certamente nós saberíamos que podemos muito mais do que nós fazemos. Nós muitas vezes achamos que não podemos, mas é como Jesus lembrou lá na última ceia: vós podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda, porque eu vou para o Pai. É isso, meus irmãos. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa A Consolação de Jesus. E se você quiser entrar em contato conosco para fazer perguntas, para fazer alguma colocação, para discordar de alguma coisa, para criticar, não tem problema. Qualquer tipo de assunto, mande por escrito aqui para o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. É o WhatsApp exclusivo, tá bom? Não temos aqui outros programas que utilizam esse WhatsApp, somente o programa A Consolação de Jesus. Então vamos repetir o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus para você anotar aí, bem devagarzinho, tá bom? 21 é o código do Rio de Janeiro, 98459 3950, ok? Bom, vamos então dar continuidade ao programa. O tema hoje é muito interessante, muito importante. Aliás, todos os temas, né? Todos os temas são muito importantes para nós, para refletirmos, principalmente a respeito do que estamos fazendo e como estamos fazendo com todas as informações que nos chegam. Será que eu realmente estou vivenciando o Evangelho de Jesus? Será que eu realmente estou fazendo dentro de mim a reforma necessária? Porque não adianta, como já falamos em outros programas, termos toda a Bíblia decorada na nossa cabeça, termos todo o Novo Testamento, termos todo o Evangelho, termos até toda a codificação espírita dentro da nossa mente, dentro do nosso arquivo mental, tudo decorado. Será que isso vai me levar à tão sonhada salvação que os nossos irmãos de outras religiões pregam? Ou como nós sabemos dentro do Espiritismo que a verdadeira salvação é a salvação íntima, ou seja, eu me salvar de mim mesmo, eu realmente ser uma pessoa ou um espírito mais evoluído, mais harmonizado, mais equilibrado, mais ciente de tudo aquilo que eu devo fazer. Então, se eu decorar tudo, eu vou ter tudo na ponta da língua, com certeza. Mas de que adianta se eu tiver tudo decorado, tudo realmente fixado em minha mente, com respostas certas para dar a qualquer momento, e não fizer aquilo que Jesus nos ensina que nós devemos fazer? O que nos adianta? Pelo contrário, aí vem aquela advertência de Jesus, né? Muito mais será cobrado de quem muito recebeu. Então, se nós estamos recebendo um ensinamento tão profundo, tão maravilhoso, como é o Evangelho de Jesus, como é a doutrina espírita, que é o próprio Evangelho de Jesus, só que numa linguagem muito mais adequada aos dias que nós estamos vivendo, quando nós percebermos que somente vamos nos utilizar verdadeiramente dos Evangelhos de Jesus, da doutrina espírita, quando nós estivermos praticando em nossa vida todos esses ensinamentos, aí sim nós seremos salvos, como diz, salvos de nós mesmos. É por isso que o programa A Consolação de Jesus tem essa pretensão, sim, a pretensão de levar de forma simples, de forma tranquila, o estudo do Novo Testamento sob a ótica da doutrina espírita. E é por isso que nós pedimos a você, colabore conosco, mande suas mensagens, mande seu recadinho. Se for elogio, ótimo. Se não for, ótimo também. Porque o que nós precisamos é crescermos, entendermos o que é que Jesus está nos passando para que nós possamos seguir uma nova trajetória a partir daqui. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mas vamos aqui aos recadinhos que nós temos. Vários recadinhos, alguns irmãos já foram respondidos. Eu queria agradecer muito a nossa irmã Ana, que tem nos mandado algumas perguntas. Ela falou que
está se organizando para fazer as perguntas. Aí ela diz, são tantas dúvidas que não sei nem por onde começar. Aí nós dizemos, comece por algum momento, alguma coisa. Comece por um ponto e aí os outros serão somente consequência, tá, Ana? Obrigado aí pelo teu carinho, pelas tuas mensagens. Um abraço, vamos em frente. Aqui o Samuel, nosso irmão Samuel, ele disse assim, quero parabenizar pelo programa Consolação de Jesus. Já o ouvi parcialmente umas 2 ou 3 vezes. É um programa muito oportuno, tratar do Novo Testamento. O estilo é agradável, uma análise serena do texto e excelentes reflexões. Muito obrigado pelo programa, Samuel. Como disse Samuel na resposta da sua mensagem, nós é que agradecemos. Isso é que a gente precisa, né? Saber se estamos no caminho certo. O programa é novo. Então, como o programa é novo, talvez cometamos alguns equívocos. E é isso que nós precisamos de vocês. Que nos apontem os equívocos, que nos mostrem se o caminho está correto ou não. Vamos mudar alguma coisa? Mudemos. Não há problema nenhum em mudar. Né? Já dizia um filósofo da antiguidade, quem não muda de ideias é porque não tem ideias para mudar. Então vamos mudar as ideias se elas estiverem incorretas. Obrigado, Samuel, e aguardo o seu próximo recadinho, hein? Aqui então mais um recadinho agora da Norma, nossa irmã Norma. Ela disse assim, primeiro ela começou, boa noite, senhor João Nogueira. Me senti um velho, Norma. Brincadeirinha. Continua ela. Gostaria, se possível, que o senhor repetisse os nomes dos 4 Herodes e por que naquele tempo os nomes se repetiam de geração em geração. Meu nome é Norma e moro em Todos os Santos. Muita paz e luz. E ela complementa. Em um dos primeiros programas, o Senhor falou sobre o que cada Herodes fez contra Jesus. Eu nunca entendi como Herodes fez tantas coisas contra o Mestre. E aí nós podemos repetir aquilo que falamos, né, na resposta no WhatsApp. Foram 4 Herodes que nós temos conhecimento e que governaram, na verdade, que foram os reis à época, os reis de Jerusalém, no caso, né? Então temos Herodes o Grande, que foi naquela época que Jesus nasceu, foi aquele que determinou a matança das crianças abaixo de 2 anos. Herodes Arquelau, esses 3 agora que eu vou citar, são filhos do Herodes o Grande. Tá? Herodes Arquelau, depois Herodes Filipe e Herodes o Tetrarca, que era da época em que Jesus foi crucificado. Herodes o Tetrarca foi aquele que foi casado, ou melhor, desposou Herodias, que era esposa do seu irmão Herodes Filipe, e então por isso João Batista, quando Herodes passou com Herodias, ele falou, né, claramente, esbravejando, olha, você está cometendo pecado, vocês estão cometendo pecado, pois Herodias é mulher de Filipe, e você, Herodes, o Grande, vocês estão cometendo adultério. Né? Então, João Batista chamou tanto a atenção que Herodias ficou muito zangada, e por isso que Herodes mandou prender João Batista, e depois a decapitação. Mas isso é assunto para mais para frente, né? Então, os 3 eram filhos de Herodes o Grande. Herodes Arquelau e Herodes Filipe governaram por muito pouco tempo. E Herodes o Tetrarca ficou alguns anos no governo, como o rei dos judeus, né? Então, foi isso. Viu, Norma? Obrigado aí pelo teu comentário, pela tua pergunta. É sempre muito bom quando a gente faz pergunta, porque aí obriga o outro lado a estudar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, estudando juntos, para que nós possamos compreender melhor tudo o que aconteceu na época de Jesus. Bom, antes de nós finalizarmos o programa, queremos passar aqui o próximo tema. Olha, o próximo tema, acho que a gente não vai fazer em um programa apenas, não. Né? Porque o próximo tema é bem complexo,
tem muita polêmica envolvida. O próximo tema é a tentação do deserto, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Ou seja, é aquele ponto em que Jesus é levado ao deserto pelo Satanás, pelo diabo, enfim. Vamos analisar essas palavras também à luz da doutrina espírita, com o auxílio do nosso Carlos Juliano Torres Pastorino, que nós temos utilizado bastante para conseguirmos entender exatamente todos esses ensinamentos, todas essas passagens do Novo Testamento. Estamos, como vocês sabem, estudando, iniciando o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Então, esse ponto em que nós vamos analisar na semana que vem é muito, como disse, muito polêmico, muito interessante. Tem muitas revelações ali, né? Muitas coisas que a gente fica, nossa, eu não imaginava isso. E será que aconteceu realmente a tentação de Jesus? Será que houve realmente aquele momento em que Jesus é colocado no pináculo do templo, em que Jesus é tentado a se jogar e por aí vai, né? Será que aconteceu? E se não aconteceu, o que é exatamente esse trecho? Por que ele está colocado ali no Evangelho de Jesus? Tem um porquê, né? Nós sabemos que o acaso não existe e tudo tem um porquê, principalmente quando falamos a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus. Meus irmãos, mas eu queria aqui, antes de terminar efetivamente o programa, lembrar uma passagem que o Henrique comentou, que é exatamente aquele fenômeno de voz direta. Muitas pessoas não compreendem o fenômeno de voz direta, o fenômeno da escrita direta, que está tudo no Livro dos Médiuns. Kardec detalha bastante os tipos de mediunidade, as causas da mediunidade, enfim. Então nós temos aí esses dois fenômenos, né, que o Henrique citou, o fenômeno da voz direta, que provavelmente foi o que ocorreu lá quando Jesus estava nas águas do Rio Jordão, sendo batizado, sendo mergulhado por João Batista. E o fenômeno da voz direta ocorre, claro, o Henrique falou sem o médium. O que o Henrique quis dizer foi sem o médium de psicofonia, ou seja, o espírito não fala através do corpo físico de um médium. Mas o médium é fundamental em todos os fenômenos mediúnicos, porque ali, no caso da voz direta, assim como da escrita direta, assim como da pictoriografia, das manifestações físicas em geral, materializações, etc., são necessários médiums de efeitos físicos. São médiums que têm uma capacidade de produzir aquele chamado ectoplasma, que é um fluido um pouco mais grosseiro, que o espírito se utiliza para que possa efetuar aqueles efeitos físicos. Repetindo, o fenômeno da voz direta, e isso é muito característico, ele ocorre com a presença de médiuns, sim, mas os médiuns muitas vezes não precisam nem estar no ambiente, principalmente quando nós falamos de Deus, né, e de Jesus, o Espírito puro por excelência, que veio até nós e que é o nosso guia e modelo, é o nosso irmão maior que está nos conduzindo. É o pastor das ovelhas. Nós somos as ovelhas, ele é o pastor. Então, esse fenômeno que ocorre, ele algumas vezes nós vimos em fenômenos de materializações completas, que o espírito ele reveste o seu perispírito com o fluido, né, o ectoplasma, e ele se apresenta materializado ali na frente das pessoas, a ponto de poder ser tocado o espírito. Lá no lar de Frei Luís existem materializações que ocorrem, tem muitas passagens principalmente o Dr. Paulo César Frutuoso comenta muito isso, essas materializações que ocorrem lá no Frei Luís, e é muito
É muito intenso esse fenômeno. Ocorreu com Jesus há 2000 anos, quando Jesus manda que os discípulos toquem no corpo dele. Olha aqui, eu não sou espírito, mas no sentido de eu estou aqui materializado junto com vocês. Eu não deixo de existir porque eu desencarnei. E isso é uma reflexão muito importante. Os espíritos, quando desencarnam, eles não deixam de existir. Eles continuam existindo, mas só que em uma realidade diferente dessa nossa, em que estamos vivendo, no mundo das formas, né? Onde tudo para nós é matéria, tudo para nós é tocável, nada para nós é o chamado abstrato. Então o abstrato seria o amor, a paixão, a felicidade, etc. e tal. E cada vez mais nós estamos entendendo que isso tudo faz parte do acervo do espírito. Então, quando nós vemos que Jesus fala para os discípulos tocarem, é porque Jesus materializou, ou seja, revestiu o seu perispírito com os fluidos captados dos médiuns que produziram. Se nós observarmos na Bíblia, normalmente, que é no Novo Testamento, normalmente quando Jesus tinha lá a transfiguração, a multiplicação dos pães e peixes e etc. e tal, 3 discípulos não faltavam junto dele, que era Tiago, Pedro e João. E o que nós concluímos é que Pedro, João e Tiago eram médiuns de efeitos físicos, eles tinham uma produção abundante de ectoplasma. Então, Jesus, os demais espíritos que estavam ali naquela missão junto com Jesus, eles se utilizavam desse ectoplasma produzido ali através de Pedro, Tiago e João para fazerem os processos de manifestações físicas. Agora, pode o irmão perguntar, a irmã perguntar, mas Jesus não poderia fazer sem a utilização dos médiuns de efeitos físicos? Jesus não teria capacidade? Pois Jesus falou que quem pode o mais pode o menos. E aí nós podemos responder, sim, ele pode. Mas ele não prescinde da nossa ajuda, porque através da nossa ajuda, através do nosso trabalho, é que nós vamos nos melhorando, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos aprendendo o processo. Se Jesus fizer tudo, ele não vai dar chance para a gente aprender. Então é por isso que ele se utiliza de nós, para que nós possamos ajudar o nosso próximo. Poderia Jesus dar comida a quem tem fome? Claro! Mas aí tiraria de nós o mérito de ter saído da nossa zona de conforto, saído do nosso egocentrismo, para ir lá ajudar um irmão e nos sentir úteis, nos sentir um pouco melhores. Então nós precisamos entender que Jesus podia tudo, sim. Jesus pode tudo, mas ele se utiliza de nós exatamente para que nós possamos aprender, para que nós possamos nos melhorar em todos os sentidos. Mas o principal é o moral, claro, né? Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer imensamente a audiência de vocês. Compartilhe com quem você conhece, para que possam todas as pessoas que pudermos atingir, para realmente estarmos juntos nesses pensamentos, nessas reflexões. Lembrando que o próximo tema é a tentação do deserto, que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Ok? E se você quiser e puder mandar seu recadinho para nós, o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus é o 21 984 59 39 50. 98459 39 50. Vamos então agora fazermos a nossa prece final e convocamos a todos vocês para se unirem em pensamento para fazermos então a nossa prece. Querido Mestre Jesus, Senhor, quanto nós temos a te agradecer, Mestre. Nós, quando olhamos ao redor, vemos pessoas sofrendo, chorando,
Pessoas que estão passando por um tormento enorme em suas vidas, Mestre. Nós só podemos agradecer-te. Agradecer-te por todas essas elucidações, tudo isso que tu nos traz para que nós possamos compreender, saber que está tudo rigorosamente certo. É por isso que, Senhor, colocamos o nome desse programa de A Consolação de Jesus, porque tu nos consolas. Tu nos consolas através do entendimento, do raciocínio lógico, de saber que nós não deixaremos de existir nunca. Nós somos imortais, espíritos imortais, e estamos todos irremediavelmente condenados a sermos felizes. Todos nós. Se passamos por momentos difíceis agora, Senhor, sabemos que mais na frente nós estaremos bem, porque teremos suportado o peso dessas agruras, dessas dificuldades, desses desafios, vencido cada um desses desafios, Senhor. E estaremos muito melhores, estaremos muito mais seguros, muito mais equilibrados, com amor no coração, com amor que vai fazer com que todas as pessoas ao nosso redor sintam esse amor e sintam que nós realmente estamos buscando o teu evangelho, o teu ensinamento, para que nós possamos, Senhor, sermos chamados verdadeiramente de cristãos. O cristão é aquele que olha para o seu irmão e quer ajudar para que esse seu irmão, essa sua irmã, esteja bem, cada vez melhor, que alivie o sofrimento desse irmão, dessa irmã. Esse é o verdadeiro cristão e queremos, Senhor, sermos contados nas suas fileiras. Mas para isso, Jesus, temos que fazer a obra dentro de nós. Que sejamos corajosos para isso, Jesus. E muito obrigado, Senhor, que nós possamos estar contigo agora e para todo sempre. Que assim seja. Planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus.